Olá, meus irmãos, que alegria mais uma vez estarmos reunidos em oração, em sintonia, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que hoje nós estamos reiniciando o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos iniciar esse estudo falando um pouquinho a respeito do capítulo 1. Devido ao tamanho desse capítulo e da grande quantidade de lições trazidas por Kardec, acho que nós vamos fazer ele em 2 ou 3 oportunidades, 3 encontros. Mas vamos à nossa oração de início. Elevemos o pensamento. Mestre Jesus, nos abençoe em mais esta oportunidade e que possamos manter a boa sintonia com a espiritualidade superior que nos orienta, para que tenhamos condições assim de encontrar os ensinamentos contidos no estudo desta manhã. Nos envolva com seu amor e com sua luz. Assim seja. Então, meus irmãos, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Ele inicia dessa maneira: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um último J e um só ponto. Está em São Mateus. Lembrando, que Jesus, quando ele fala a respeito da lei, ele está falando a respeito das leis de Deus, das leis divinas, e não das leis dos homens. E aqui, no capítulo, começamos falar um pouquinho a respeito de Moisés. Moisés, o grande legislador. Moisés é a personificação do legislador, do disciplinador, do profeta disciplinador, e que ele foi instrumento da primeira revelação. Então nós temos a primeira revelação, essa das leis de Deus, que foram passadas de Deus para os homens. A primeira foi através de Moisés, no Monte Sinai, com os 10 mandamentos. A segunda revelação veio posteriormente, depois de 1200 anos aproximadamente, com Jesus. E a terceira revelação veio com os ensinamentos dos espíritos superiores, através da codificação de Allan Kardec, a doutrina espírita que nós tanto estudamos. Vamos falar agora alguma coisa em relação à primeira revelação com Moisés. Os 10 mandamentos que foram entregues para Moisés sob o Monte Sinai. E nós vemos que nos 10 mandamentos, os 2 primeiros referem-se justamente ao nosso Criador. O terceiro mandamento refere-se à necessidade de tirarmos um dia da semana para santificarmos o Criador, ou seja, reconhecer, agradecer por tudo que nós recebemos, a oportunidade da vida que Ele nos deu. E os outros mandamentos, do 4º até o 10º, refere-se ao nosso próximo. O 4º especificamente a necessidade de honrar os pais, respeitá-los, além do amor necessário, do reconhecimento pela vida material que nós recebemos dos nossos pais, mas também a necessidade de respeitá-los. E os outros são todos mandamentos de não fazer. Não matarás, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo,
não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem, as coisas materiais do nosso próximo. Na primeira lei de Moisés está escrito assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então aqui nós vemos a grande necessidade de Moisés trazendo os ensinamentos para disciplinar o povo hebreu. O povo hebreu havia saído recentemente do cativo egípcio, onde passaram mais de 400 anos trabalhando como escravos junto àquela outra sociedade. E durante todo esse tempo, os hebreus, que eram monoteístas, né? Porque o pai do monoteísmo é Abraão. Então os hebreus eram monoteístas, mas sofreram muita a influência do politeísmo egípcio, onde adoravam deuses diversos e tinham várias imagens. Então, passando de geração em geração, enquanto estavam escravizados durante esse período de mais de 400 anos, os costumes dos hebreus foram sendo contaminados, foram sendo modificados, e os hebreus foram absorvendo os costumes do politeísmo. Daí nós compreendemos que existe uma grande preocupação nesse primeiro mandamento sobre a necessidade de retornar o costume hebreu, retornar a sua crença num Deus único, num Deus único, num Deus soberano. E sobre também a grande necessidade de não ficarem adorando imagens, né? De não realizarem imagens, como eles falam aqui nesse primeiro mandamento. E a questão do segundo mandamento: não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Não ficar falando a todo momento, né, o nome de Deus, justificando todo o nosso comportamento a todo instante. Isso é uma coisa que nós precisamos trazer para os nossos dias também. Então nós vemos aqui que nessa primeira aliança, nessa primeira revelação de Deus para os homens, existem vários mandamentos, os 10 mandamentos, que são mandamentos que vão durar por toda a eternidade. Então são leis divinas, né, que não muda nem diante da mudança do aprimoramento da sociedade humana, porque essas leis ainda estarão em vigor. Mas Moisés, como disciplinador, como nós falamos, e ele precisava tomar as rédeas e estabelecer limites para aquele povo embrutecido, que havia sido escravizado durante muitos anos. Então ele também estabeleceu mais de 600 regras, de 600 leis. Então nós vemos que todas essas outras leis tinham um caráter para a sociedade hebraica, diferente dos 10 mandamentos, que tinham um caráter universal para todos nós, para toda a sociedade, para todos os povos. Quando Jesus disse que não veio destruir a lei, ele estava falando das leis de Deus, não das leis estabelecidas para a limitação da conduta, da disciplina do homem, daquela sociedade, mas das leis de Deus, das leis que são eternas, que são duradouras. Então nós trazemos isso para a gente hoje também, para que a gente possa compreender melhor, porque Jesus, com o seu comportamento,
ele se rebelou em relação a algumas leis estabelecidas para a sociedade hebraica, que já não tinha mais condições de estar em vigor. Por exemplo, a questão de não trabalhar aos sábados. O rigorismo era tanto que Jesus criticava. Certa vez, numa passagem do Evangelho, ele chegou a falar: então quer dizer, se um boi, um gado estiver caído, estiver atolando em perigo, e é um sábado, você não vai até aquele animal e retirá-lo daquele local? E quantas vezes Jesus mesmo realizou os chamados milagres, né? As curas que ele fez nos sábados. Então nós temos que compreender tudo isso com discernimento e com raciocínio, né? Porque Jesus, ele trabalhava aos sábados, mas ele não trabalhava para ganhar dinheiro, ele não trabalhava de maneira remunerada, ele trabalhava para levar o conhecimento, para levar a ajuda, para tirar o sofrimento do seu próximo, como ele fazia naturalmente, e foi muito criticado e foi muito perseguido por isso. Então Jesus estava ali simplesmente demonstrando que aquela lei estabelecida para aquela sociedade, ela não poderia ser absoluta daquela maneira. Ela tinha exceções, né? Principalmente quando devemos trabalhar para levar o alívio, levar a ajuda ao nosso próximo. Justamente um dia da semana deve ser tirado para que nós possamos louvar ao nosso Criador, reconhecendo-o na condição de Criador, na condição de Pai, como Jesus nos ensinou, que Ele era o nosso Pai. Agora, ao tempo de Moisés, 1200 anos antes de Jesus, Moisés apresentou um Deus diferente. Como ele precisava disciplinar aquele povo, ele tinha que apresentar um Deus que fosse autoritário, que fosse imperador, um Deus que reconhecia os bons atos, os atos de coragem, de bravura, mas que também punia toda contrariedade às leis que Moisés estabeleceu. Era a maneira que ele tinha para que aquele povo rebelde, aquele povo belicoso, tivesse medo do Pai, medo do Criador, e dessa maneira o respeitassem. Caso contrário, não seria respeitado. As leis estabelecidas por Moisés, que tinham um caráter disciplinador, não seriam respeitadas se não tivesse esse caráter divino e se Deus não punisse aqueles que não cumprissem as leis. Mas nós vemos então, nesse primeiro momento, como é diferente o Deus daquele tempo apresentado por Moisés ao povo hebreu, diferente do Deus depois que Jesus, ao seu tempo, nos mostrou e nos ensinou. Então nós entendemos aqui, nesta primeira revelação, é a primeira aproximação, é o primeiro momento onde se estabelece esse vínculo entre os homens e o Criador. É lógico que na condição de espíritas nós sabemos que não foi Deus diretamente que apresentou aqueles 10 mandamentos. Nós sabemos que não foi Deus diretamente que conversou com Moisés lá na sarça ardente, quando começou toda a sua peregrinação para a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Nós sabemos que ali era o anjo, era o espírito guardião e protetor do povo hebreu. Mas tinha que ser dessa maneira, porque para a cultura, para o conhecimento que aquele povo tinha naquele momento, não era possível trazer um outro conhecimento, que fosse um Deus amoroso, um Deus que não pune, como veio posteriormente esse ensinamento através de Jesus. Mas olha como tudo tem a sua razão de ser, e nós compreendemos isso com o passar do tempo.
Vamos trazer hoje para o nosso tempo aqui. Nós compreendemos que a doutrina espírita, ela é uma doutrina que liberta. Ela liberta porque ela deixa sob a responsabilidade, do espírita praticante a preocupação em se tornar pessoa melhor, em cumprir as leis de Deus. E nós sabemos que a responsabilidade nossa é muito grande, apesar de reconhecermos que o Deus não nos pune. O que acontece são consequências dos nossos atos. Aí vem o sofrimento, aí também vem as recompensas diante daquilo que nós fizemos. Mas hoje nós vemos que ainda existem religiões, seitas religiosas, que apresentam aquele Deus limitador da liberdade lá de Moisés, daquele tempo ainda, do Antigo Testamento. Mas isso é muito importante ainda que acontece, porque existem muitas pessoas que não conseguem ainda manter uma conduta disciplinada se não existir uma limitação sobre ele, se não existir um poder maior, como se estivesse vigiando a sua conduta a todo momento. Então, nessas outras religiões, onde ainda apresenta esse caráter disciplinador, o Deus que pune, os irmãos que se adequam àquelas religiões, eles apresentam um comportamento adequado, seguindo o cumprimento das leis de Deus, mas ainda precisam dessas limitações. Enquanto que outros, quando estão numa religião mais libertadora, uma religião mais de consciência dos seus atos, como é a doutrina espírita, já não se enquadraria nesse tipo de religião limitadora, mais opressora, como essas outras que nós estamos falando. E vice-versa. Enquanto que algumas pessoas passam a frequentar esses outros templos, onde ainda apresentam aquele Deus ensinado por Moisés, a pessoa não se adequa àquele ambiente. Então ela vai procurando um outro ambiente, um outro templo religioso, onde os ensinamentos sejam mais adequados ao nível evolutivo que ela se encontra. E o outro fato também é assim. Quantos irmãos nós não vemos que depois de um tempo de estarem na doutrina espírita, seguindo o centro espírita, eles não se encontram, eles não estão felizes naquele templo, e passado um tempo eles se afastam do templo religioso espírita, e nós vemos esse irmão seguindo uma outra ramificação religiosa. É natural que isso aconteça, e graças a Deus que é dessa forma, porque todos nós encontramos um local adequado onde nós vamos estar conseguindo entrar em sintonia com o Criador. Porque independente da religião, se ela é mais limitadora ou se ela é mais livre na sua consciência, todas elas têm um único objetivo, que é fazer com que a criatura se reconheça filho de Deus e que procure cumprir ou pautar a sua conduta no cumprimento das leis do Criador. Então, meus amigos, o ensinamento desta manhã é justamente nesse sentido. Estamos aprendendo sobre a primeira revelação lá em Moisés e vamos trazer tudo isso para o nosso tempo atual, para o nosso momento, para que a gente possa compreender tudo o que se passa e para que a gente possa compreender as diferentes formas, maneiras de religiões que existem aqui, que estão nos tempos atuais nossos. Que nós possamos encontrar a nossa e sermos felizes na religião onde a gente se enquadra através da nossa consciência e da nossa compreensão do que é Deus e do que nós somos. E nós, na doutrina espírita, reconhecemos a nossa existência imortal, uma vez criados por Deus, a condição de espíritos imortais que nós somos, nessa existência onde nós estamos apenas de passagem, onde precisamos apenas nos atentar para aprendermos
com os acontecimentos da vida e nos tornar, assim, pessoas melhores. Vamos elevar o nosso pensamento? Mestre amigo, agradecemos de todo o coração a mais esta oportunidade que recebemos de estarmos juntos, em sintonia, e que possamos, iniciando o estudo do capítulo 1 do Evangelho, trazer o conhecimento necessário à nossa intimidade para compreendermos os acontecimentos da vida e assim possamos caminhar na vossa direção. Assim seja. Meus amigos, que Deus vos abençoe e fique na paz de nosso Mestre Jesus. Assim seja.